Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, para mais uma aula de matemática. Mas antes, como todo dia e todo vídeo, você já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Então agora nós começamos um outro assunto que está lá na página 144 da sua apostila número 4, que vai falar justamente sobre as formas circulares. Então o que é uma circunferência? É uma linha fechada em um plano, na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado centro. Já o círculo, nós definimos da seguinte forma: ele é uma figura geométrica plana composta por uma circunferência e por todos os pontos que estão em seu interior. Então, há uma diferença entre circunferência e círculo. O aluno sempre pensa que é a mesma coisa, é a mesma ideia, e na verdade não é. Então, vamos mostrar aqui para vocês, exatamente esta figura. No caso aqui, o que seria a circunferência e o que seria o círculo? A circunferência é a nossa borda, é o que está em preto aqui, Esta é a circunferência. Já o círculo é tudo que está dentro da circunferência, seria totalmente essa parte em azul claro. Então esta parte em azul claro é o círculo e a nossa borda é a nossa circunferência. Repare que qualquer ponto que você pegar na borda até o centro, que é esta bolinha minúscula, vai ter a mesma distância. Então, se eu pegar uma reta e traçar entre a borda, que é a circunferência, e o meu ponto central, que é o nosso centro, a distância será a mesma. Isso já não acontece na definição do círculo, porque se eu pego um ponto qualquer na parte em azul aqui, por exemplo, eu pego onde está o cursor do mouse, vai ter uma determinada distância até o centro. Se eu pegar ele mais perto do centro possível, já vai ter uma distância diferente. Então é basicamente na definição das duas palavras. Circunferência sendo a borda e o círculo é o que está dentro dessa borda. Tá? Fica melhor assim, mais claro para vocês entenderem. Então essa é a circunferência e esse é o círculo. Muito bem. Sabendo disso, agora nós vamos para algumas definições da circunferência. É isso que a gente vai ver na sequência. Isso que eu estou mostrando está para vocês lá na página 146 da sua apostila número 4, tá? Justamente esta parte da definição. Bom, na circunferência nós temos algumas definições principais. A primeira delas, a gente acabou de ver, é o nosso centro. O que seria centro da circunferência? Qual é a definição de centro? Ele é um ponto fixo que fica a uma determinada distância de todos os pontos da circunferência, que nem a gente observou. Nesse caso, será indicado pela letra O. Então eu vou colocar todas as definições, depois eu vou colocar a figura final explicando novamente. Bom, raio. O que seria o raio? Segunda definição importante dentro da circunferência. Raio é um segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer um de seus pontos. Nesse caso, ele vai ser indicado pelos segmentos AO, BO e CO. Esse é o nosso raio. Depois nós temos a corda. O que seria uma corda? Corda é um segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Nesse caso, será indicados pelos segmentos AC, DF e EF. E por último, nós temos o nosso diâmetro. Diâmetro seria qualquer corda da circunferência que passa exatamente pelo seu centro. Neste caso, será indicado pelo segmento AC. Então, são definições importantes dentro da nossa circunferência. Mostrei a definição, agora eu mostro para vocês as imagens. Olha só. Então, essa é a nossa circunferência e aqui estão os pontos dela. Repare que esses pontos vermelhos são pontos da circunferência, né? Eles estão na borda, eles não estão dentro no círculo, eles estão na circunferência. Bom, então lá, centro. Centro é esse ponto preto que se localiza no centro, né, da circunferência, no centro do círculo, e ele vai ter, se a gente traçar retas, ele vai ter a mesma distância nessas retas até a borda da circunferência. Quais são esses segmentos de retas? Então aqui, nós temos o AO, o BO e o CO. Repara aqui, do A ao O, esta parte, esse segmento da reta. Depois do B ao O, também um outro segmento de reta. E depois do C ao O,
também um outro segmento de reta. Todas essas distâncias são exatamente iguais e nós chamamos elas na matemática de raio. Então aqui nós temos raio. Professor, o que seria uma corda? Corda é o segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Lembrando, da circunferência. Então aqui eu poderia pegar, por exemplo, o F e o ponto D e traçar um segmento entre eles. Esse segmento que liga dois pontos da circunferência é o que a gente chama de corda. Esse ponto pode ser grande, no caso, esse segmento pode ser grande, nesse caso FD, em relação a um outro segmento pequeno, FE. Professor, esse segmento FE também é uma corda? Sim, ele também é uma corda. Ó, o segmento que sai do ponto A e chega até o ponto C também é a corda. É a maior corda que se possui dentro de uma circunferência. É exatamente esse segmento AC. Só que só possui ele? Não. Eu podia ter ligado do ponto B até um outro ponto aqui embaixo também da circunferência. Também ia ser uma corda. Eu poderia ligar desse ponto que está o meu cursor do mouse até este ponto aqui embaixo. Vai ser uma outra corda. Então, corda é qualquer segmento que liga dois pontos da circunferência. Os exemplos aqui estão o AC, né, um segmento, o outro DF, outro segmento, e por último o EF, outro segmento. Isso são exemplos de corda. E o que seria o diâmetro? Diâmetro é uma corda específica. É qualquer corda da circunferência que passe exatamente pelo centro. Então, para ser diâmetro, eu tenho que ter uma corda que liga dois pontos da circunferência, só que passe exatamente pelo meu centro. E desses segmentos possíveis, o único que faz isso, a única corda que faz isso, é a corda AC. E essa corda nós chamamos ela de diâmetro, porque é a única que passa pelo centro da circunferência. Professor, e do B ao O? É uma corda? Não, porque daí não liga dois pontos da circunferência, está ligando o centro a um dos pontos. Então isso se chamaria raio. Então essas aqui são as definições de centro, raio, corda e diâmetro. Professor, eu só tenho um diâmetro possível na circunferência? Não, eu vou ter infinitos diâmetros dentro da nossa circunferência. Se eu passar uma reta quase próxima aqui dessa reta AC, mas ainda que ela não seja a mesma, eu já tenho um diâmetro diferente. E ainda assim que passe pelo meu centro. E assim eu posso traçar infinitas segmentos de retas aqui, ó, que passem pelo centro e liguem um ponto a um outro ponto da minha circunferência. Então eu posso ter vários diâmetros dentro da circunferência. Assim como eu tenho vários raios e assim como eu tenho várias cordas também. Beleza, gente? Então, esta primeira aula é mais sobre a definição da circunferência e a diferença entre a circunferência e um círculo. Essa parte é bem tranquila, essa parte inicial é só para vocês entenderem, né, as definições. Para vocês operarem alguns exercícios já de início, vocês podem fazer os exercícios da página 148. Apenas uma página que mostra exatamente esse começo da nossa circunferência, das formas circulares que nós vamos olhar agora nessa apostila número 4. Então, exercícios da página 148 para vocês resolverem. Ficamos por aqui, até a próxima e tchau, tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not